criança, o estudo de caso-controle. E para deixar ainda mais interessante, vamos fazer a análise de um artigo real feito por pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba. Esse artigo ele vai fazer a relação entre a exposição precoce de crianças ao leite da vaca com o desenvolvimento da diabetes mellitus tipo 1. Nosso objetivo aqui é compreender como esse tipo de estudo funciona na prática, suas características metodológicas, vantagens e limitações e como ele é importante para o avanço da saúde pública, bem como para a prevenção de doenças. Nesse artigo, vamos entender o que caracteriza um estudo de caso-controle. Ele é um tipo de estudo observacional analítico, em que os pesquisadores eles vão comparar as pessoas que têm a doença, que são os casos, com as pessoas que têm a doença, que são os controles, de forma a buscar exposições anteriores que possam estar de alguma maneira relacionadas com essa doença. Ou seja, ao contrário do estudo de corte, o caso-controle olha para o passado. Ele tenta descobrir se os casos foram mais expostos a fatores de riscos do que os controles. Esse estudo ele é muito útil em doenças de longa exposição ou doenças raras. Ele vai ser retrospectivo, de baixo custo e permite calcular o odds ratio, que se trata de uma medida entre a força de associação da exposição e do desfecho. Mas nem tudo são vantagens. Os principais desafios são o viés de recordação, já que as informações dependem da memória dos participantes, e o viés de seleção, quando os grupos não são bem comparáveis. Agora vamos conhecer um pouquinho do estudo que inspirou essa discussão. Ele se chama A Relação entre Exposição Precoce do Leite da Vaca e a Ocorrência da Diabetes mellitus tipo 1, realizado em Campina Grande, na Paraíba. Então, basicamente, o objetivo desse estudo é analisar se a exposição ao leite de vaca antes dos 4 meses de vida estaria tendo relação com o aumento de casos de diabetes mellitus tipo 1 em crianças e adolescentes. A pesquisa envolveu 128 indivíduos, sendo eles 64 casos, ou seja, 64 crianças com diabetes mellitus até os 18 anos, e os 64 controles, ou seja, crianças que não têm a doença, que estão selecionadas por vizinhos de casos, relacionados por idade, sexo e cor de pele. E aí a gente vai ter duas variáveis que a gente pode analisar durante esse estudo. A gente vai ter a variável de exposição, que vai ser basicamente a introdução precoce ao leite de vaca, e a variável de desfecho, que é a presença ou ausência da diabetes mellitus tipo 1. E aí existem alguns fatores que a gente pode compreender nesses estudos que foram analisados, como por exemplo, fatores históricos familiares, por exemplo, se a família já teve algum caso de diabetes ou não, fatores relacionados à renda, à escolaridade dos pais e ao tipo de parto e peso que a criança teve ao nascer. Esses dados foram coletados por meio de entrevistas com as mães, usando um questionário padronizado. A análise estatística foi feita com o WebInfo e o Stata, aplicando uma regressão logística condicional para ajustar as variáveis de confusão. Os resultados chamam bastante atenção. O estudo mostrou que 84,4% das crianças com diabetes foram expostas ao leite de vaca antes dos 4 meses, enquanto entre o grupo dos controles a porcentagem foi de 64,1%. Então, basicamente, essa estatística é muito relevante, porque a gente tem uma medida chamada odds ratio, que é a chance de um evento ocorrer, e essa medida foi de 4,09, mostrando que as crianças expostas precocemente tiveram 4 vezes mais chances de desenvolver diabetes mellitus tipo 1. Os autores também observaram que as mães do grupo controle tinham uma maior escolaridade e amamentaram por mais tempo, mostrando assim o papel importante do aleitamento materno exclusivo. Então, esse artigo também sugere que proteínas do leite bovino tipo A albumina possam estimular uma resposta autoimune contra as células pancreáticas, principalmente as células produtoras de insulina, e aí vai contribuir para o surgimento da diabetes mellitus tipo 1. Mas claro que o estudo tem suas limitações, por exemplo, o viés de recordação, já que depende da memória das mães, o fato de ser observacional não podendo gerar uma causalidade e a possibilidade de fatores de confusão residuais.
Mas mesmo assim ainda há pontos fortes, como por exemplo, é uma pesquisa de baixo custo, é uma pesquisa rápida, é uma pesquisa que gera informações relevantes para a criação de políticas públicas, como por exemplo, campanhas de incentivo à amamentação, somente a amamentação até os 6 meses de vida. Então agora nós vamos fazer um estudo detalhado do artigo, cujo título é Estudo caso controle sobre exposição precoce ao leite de vaca e ocorrência de diabetes mellitus tipo 1 em Campina Grande, Paraíba, que foi coletado na Cielo. O artigo ele cumpre bem esse requisito inicial, porque o título ele já indica o tipo de estudo, que no caso seria o caso controle, e o resumo ele descreve claramente o objetivo, a amostra, os métodos estatísticos utilizados e as principais conclusões. Então o leitor ele entende de imediato do que se trata o estudo. Dando continuidade em relação à introdução e ao objetivo, temos um destaque, porque ele traz uma introdução detalhada sobre o diabetes tipo 1 como um problema de saúde pública, falando sobre fatores genéticos e ambientais, além de contextualizar a hipótese de que o leite de vaca introduzido precocemente pode ser um gatilho para o desenvolvimento da doença. O objetivo, por sua vez, ele vai ser direto e visa investigar a relação entre a exposição precoce ao leite da vaca e o diabetes tipo 1. O artigo informa também que se trata de um estudo caso-controle, como já foi dito anteriormente, com 64 casos e 64 controles pareados por idade, sexo e cor. Essa clareza ela facilita a compreensão da metodologia e garante transparência na escolha do tipo de estudo. Além disso, ele também informa o local, que seria o Hospital Universitário Alcides Carneiro, em Campina Grande, na Paraíba. O período de coleta, que foi no ano de 1999, incluindo crianças e adolescentes com diagnóstico de diabetes tipo 1, com até 18 anos de idade, residentes na cidade, além de terem entrevistado suas mães. Os controles, por sua vez, eles foram escolhidos entre os vizinhos, emparelhados também por idade, sexo e cor. Agora, acerca sobre as variáveis, no caso a exposição e o desfecho, o estudo ele define claramente a exposição como introdução do leite de vaca antes dos 4 meses de idade. E o desfecho, por sua vez, seria justamente o diagnóstico de diabetes tipo 1. Porém, faltou ali um detalhamento melhor sobre as variáveis sociodemográficas, como renda, escolaridade e a maneira com que elas foram medidas. Os autores, eles mencionam que o entrevistador sabia o grupo a que as mães pertenciam, mas eles tentaram, contudo, evitar a tendenciosidade, aplicando o mesmo questionário e as mesmas condições de entrevista. Além disso, o estudo ele também reconhece o viés de recordação na discussão, que vai ser comum em artigos desse tipo. Ele também vai informar o número total de participantes, porém ele não apresenta ali o cálculo amostral, nem explica se o tamanho ele foi suficiente para detectar diferenças estatísticas. Dando continuidade, o artigo a gente observou que ele explica que usou análise univariada e regressão logística condicional, com ajustes por escolaridade materna, renda, peso ao nascer e história familiar de diabetes, descrevendo bem o processo e o software utilizado, que no caso foi o Stata 7.0. Esse estudo, ele apresenta tabelas com variáveis demográficas, escolaridade materna, tipo de parto e tempo de amamentação, mostrando que 84,4% dos diabéticos foram expostos ao leite de vaca antes dos 4 meses, enquanto apenas 64,1% dos controles tiveram essa exposição. Depois dessa análise multivariada, o odds ratio foi de 4,09, com intervalo de confiança ali de 1,19 até
14,04 e para igual a 0,01. Tal estudo, ele não apresentou análises secundárias ou de sensibilidade, limitando-se à análise principal. Mas ele discute seus resultados à luz da literatura, citando autores nacionais e internacionais, reconhecendo limitações também, que é importante ressaltar, como o viés de memória e a amostra pequena, além de estabelecer um comparativo entre seus achados com pesquisas em São Paulo, Pernambuco e até mesmo na Venezuela. Mas o artigo ele não apresenta nenhuma informação sobre financiamento e conflitos de interesse. Como síntese geral, a gente pode falar que o artigo ele demonstra uma boa qualidade metodológica e transparência suficiente para sustentar as conclusões apresentadas por ele. Ele vai reforçar a hipótese de que a exposição precoce ao leite de vaca pode estar associada a um risco de 4 vezes maior de desenvolver essa diabetes tipo 1, quando comparado a crianças que receberam aleitamento materno exclusivo até pelo menos os 4 meses de vida. Além disso, a gente tem a contribuição científica, que é inegável, porque esse trabalho ele chama atenção para a importância das políticas públicas de incentivo ao aleitamento materno, especialmente no contexto brasileiro. Em resumo, esse estudo apresentou então uma associação significativa entre a introdução precoce do leite de vaca e o desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 1. Ele reforça o valor do aleitamento materno exclusivo como meio de proteção e destaca a importância das políticas públicas voltadas à promoção dessa prática. Além disso, é um ótimo exemplo de como um estudo de caso-controle contribui para identificar fatores de risco e contribuir para a prevenção em saúde. Mesmo com suas limitações, o trabalho trouxe contribuições valiosas para a saúde e nossa prática clínica. Obrigada por nos assistir e até o próximo vídeo.